Como eu posso lotar a minha agenda de coaching e terapia sem precisar fazer postagens o tempo todo? Quem quer saber desse segredo? Vamos lá, para quem está chegando agora, eu sou Eliane Santos e eu ajudo coaches e terapeutas a vencerem as suas inseguranças e a lotarem sua agenda de atendimentos. Por que eu faço isso? Porque eu acredito de verdade que o trabalho do coaching, o trabalho da terapia é um trabalho tão necessário, tão importante, que eu não me conformo de ver coaches e terapeutas que estão abandonando suas carreiras, que não estão conseguindo firmar uma carreira sólida, porque não conhecem algumas estratégias. Para quem ainda não me conhece, eu vou até contar um pouco de mim. Eu atendo como coach há 10 anos. E é claro, já passei um monte de perrengue também, já apanhei pra caramba para aprender. E hoje, graças a Deus, tenho aí uma carreira muito sólida dentro desse olhar. E fui, ao longo do tempo, experimentando métodos diferentes. E hoje tenho um método para me manter dentro dessa carreira sólida, que funciona muito bem. E muitas transformações internas aqui aconteceram. Então, ao longo das lives, eu vou contando aqui um pouco mais sobre a minha vida e sobre como eu construí esse caminho. Mas hoje, especialmente, eu quero ajudar você a lotar a sua agenda sem precisar ficar preocupado em postar o tempo todo. E esse tema veio de uma demanda, porque tem vários coaches e terapeutas que eu acompanho, e quando a gente fala de mídia digital, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter e todas as outras possibilidades de você aparecer na mídia digital, eles realmente travam. Muita gente trava, ou pior do que travar, faz errado. Gasta uma energia danada e não consegue ter resultado. E aí depois diz que não funciona, que é por isso que não conseguiu, porque essa coisa de mídia digital não é para ele, e aí isso vai desmotivando a pessoa. Então vamos lá, hoje eu vou trazer dicas bem diretas e pontos essenciais para que você consiga sim lotar a sua agenda sem necessariamente precisar postar e fazer lives e tudo isso o tempo inteiro. É claro que uma hora você vai ter que aparecer, sim, é importante, né, no momento que a gente vive, mas fazer por fazer não leva para onde você quer. Então, vamos lá. Você perde o sono com isso? Quem aqui? Levanta a mão aí. Quem perde o sono quando começa a pensar em toda a trabalheira que precisa ter para poder criar conteúdo, para poder gerar ali um conteúdo que atraia, que conecte com as pessoas e que converta, né? Porque só atrair, conectar não é suficiente. Você precisa aprender a converter. Né? Você tem criatividade para falar disso? Você tem criatividade para montar coisas todo dia? Se você não tem, já sabe, fica aqui comigo que eu quero te mostrar um outro caminho, que é um caminho seguro, mais leve, mais tranquilo e muito mais congruente para que você possa fazer isso acontecer, ok? Tudo que você precisa fazer, não só para lotar a sua agenda, mas para vencer as inseguranças que estão aí dentro. Essa é uma delas, né? Como me mostrar nas redes sociais, o que mostrar. É uma insegurança que tem assombrado muitos coaches e terapeutas. Então, uma primeira coisa que a gente precisa entender: todo mundo está no celular, ponto. De alguma forma você precisa aparecer, sim. É importante que seja uma forma profissional e que mostre credibilidade, sim. Precisa postar conteúdo todo dia? Não. Preciso me matar para poder colocar alguma coisa para as pessoas me verem de qualquer jeito? Não. Às vezes eu vejo que alguns coaches e terapeutas fazem um tipo de trabalho sem uma estrutura e acabam dando um tiro no pé. E afastam as pessoas ao invés de aproximar. Ou passam a mensagem errada. Ou quebram a própria credibilidade. A gente não vai entrar nessa questão do que fazer e o que não fazer. Só quero dizer que se você não conhece uma estrutura, calma. Você não precisa começar por aí. Você não precisa se frustrar ou ficar chateado porque você não está conseguindo. Existem outros caminhos, sim. Muitas pessoas estão olhando para o celular, mas muitas pessoas estão olhando para outros lugares também. E é sobre esses outros lugares que eu quero te falar nessa noite, ok? Antes de eu começar aqui, eu quero até aproveitar e já deixar um recado. Lá na bio do Instagram tem o link de um grupo do WhatsApp.
Esse grupo do WhatsApp, ele é um grupo que vai ser um grupo de assinatura. Por enquanto, ele está gratuito. Se você ainda não está lá, corre. É lá nesse grupo que eu vou fazer os meus downloads, que eu vou contar um pouco mais, que eu vou falar das percepções que eu tive, que a gente vai ter uma comunicação mais íntima. Então, se você quiser participar disso, é só você ir lá na bio do Instagram, clicar na letrinha azul, e aí você já está dentro do grupo. Aproveita enquanto ele está gratuito para que você possa, desfrutar desse conteúdo todo. Se você quer ter agenda lotada e não quer depender das redes sociais, existem algumas coisas básicas que você precisa fazer. Pega aí papel e caneta e vai logo anotando. O que você precisa fazer primeiro? Antes de qualquer coisa nova, antes de assumir um novo desafio, você precisa mudar internamente. Primeiro, reprograme sua mente, reprograme suas emoções para ter um olhar de prosperidade. As pessoas que conseguem perceber oportunidades, as pessoas que conseguem ter criatividade para criar coisas diferentes, para melhorar a sua própria comunicação, para melhorar a conexão com o cliente, para perceber a raiz do problema do cliente, eles têm uma programação mental que ajuda isso. Se você está achando que a vida está difícil, que você deve ter feito uma besteira de ter migrado para esse caminho, que você nunca vai conseguir, que tem coach demais, tem terapeuta demais e é por isso que você não consegue, você está implantando essas sementes. Toda a sua neurologia vai trabalhar para que você veja isso lá fora. E aí você não consegue nunca. Toda mudança é de dentro para fora. Eu não sou a única que falo isso, né? Você deve falar isso para os seus clientes também, que toda mudança começa de dentro para fora. Se você falar isso para os seus clientes, é bom que você fale isso para você mesmo, é claro, e comece a se abrir. Tem uma coisa que eu tenho visto, assim, de forma muito frequente e que às vezes até me dói, que é um coach ou um terapeuta que se posiciona, por exemplo, de uma forma tão crítica e tão pessimista, que eu até me pergunto como é que essa pessoa está conseguindo atender. Deixa eu explicar uma coisa. É a semente que dá o fruto. Você não consegue mudar o fruto se você não muda a semente. Aquilo que você acredita é mais importante do que o que você quer. É a fé que faz você tornar visível o invisível, você trazer à existência o que ainda não existe. E na linguagem bíblica a gente fala de fé, e na linguagem da programação neurolinguística, da neurosemântica, nós chamamos isso de crença. E é a mesma coisa. O que você acredita sobre o seu papel dentro desse trabalho. O que você acredita sobre a sua criatividade no momento de se divulgar, de falar com as pessoas, de mostrar aquilo que você faz. O que você acredita sobre a diferença que você pode ou que você não pode fazer na vida das pessoas? O que é que você acredita? De verdade, às vezes até dói, né? Porque a pessoa está meio que fugindo desse sabotador interno. Mas fugir desse sabotador não resolve. Não resolve. Eu quero dar a mão para que você consiga mudar a sua reprogramação mental, emocional e realmente construir a vida que você quer viver. Então, o primeiro passo, olha para dentro. Do ponto de vista neurológico, você conecta muito mais com aquilo que você foca. Então, primeiro, começa a observar onde é que está o seu foco. Na facilidade ou na dificuldade? Naquilo que é difícil ou naquilo que você flui? Quanto de trabalho você tem criado para você à toa, que não resolve sua vida? Quanto de trabalho você tem se colocado porque você não sabe dizer não? E aí você fica dissipando o seu foco para vários lugares. Isso acontece ou não? Quantas vezes você faz isso? Você não vai mudar os frutos se você não mudar a semente. Você precisa primeiro mudar a semente. E aí sim você consegue mudar os frutos. Faz sentido o que eu estou falando? Se eu conseguir mudar as sementes, os frutos serão outros. Eu mudo as raízes e a árvore muda. A primeira coisa é essa, tá? Mudar a sua programação. Aquilo que você se conecta. De verdade. Tem muita gente falando de dificuldade. Você liga a televisão e a televisão sangra. Né? Você entra nas redes sociais, a gente vai viver um momento agora
cada vez mais tenso, porque as eleições estão chegando. E eu não sei se vocês percebem como eu, mas tem muita raiva nesse campo. Tem muita revolta, tem muito ódio, tem muita briga. E se você começar a se conectar com essa parada aí, eu não tô nem falando de partido nenhum, mas se você começar a se conectar com essa raiva, com essa rivalidade, com esse ódio, você vai transmitir mais daquilo. Cuidado. Pelo menos teoricamente, e eu acredito que deveria ser assim sim, nós somos pessoas que levam a paz, a serenidade, a harmonia para outras pessoas. Quem se propõe a ser coach, a ser terapeuta, precisa estar conectado com bem-estar, com leveza, com trazer a pessoa para dentro dela, para centramento. E se você está caindo nessa armadilha, exatamente, a Ana Paula está dizendo aqui, é raiva estimulada para todo lado, exatamente. Você cair nessa armadilha desse inconsciente coletivo ou desse movimento automático e que muitas vezes a gente nem tem noção do que é a verdade e do que não é, você vai transmitir isso dentro da sua sala de terapia e de coach, óbvio. Porque você é uma pessoa só. Eu já ouvi congruência, exatamente, congruência. Eu falo várias vezes isso aqui. O seu cliente sente. Às vezes ele nem sabe o que é. Ele nem consegue identificar, mas ele fala, não sei, eu senti uma coisa que não foi boa. Eu senti uma coisa que foi estranha. Eu não me senti tão à vontade com aquela pessoa. E ele nem sabe dizer especificamente o que é, mas muitas vezes pode ser o campo que você está emitindo. Pode ser a sua energia, pode ser a sua vibe, sabe? Que fica tão pesada que o cliente não conecta. Então, o primeiro passo, olha para dentro de você. De dentro para fora, o que você acredita? O que você acredita sobre você, sobre o seu papel no mundo, sobre a prosperidade, sobre ganhar dinheiro, sobre ter uma agenda lotada, sobre as suas inseguranças? Você se obriga a ser o super-homem ou a super-mulher que nunca erra? Ou você tem espaço para a humanidade também? E para de vez em quando falhar, mas buscar realmente fazer o seu melhor. Tudo isso faz diferença no momento de atender. O cliente não é bobo, ele sente, ele sabe. Então, jogar limpo, sabe? Jogar limpo, ser congruente com você e com o outro faz toda a diferença dentro de um processo terapêutico. E caso aconteça de você ter uma situação que você não sabe resolver, jogue limpo também e diga que você não está conseguindo encontrar o caminho. Agora existem formas poderosíssimas, né, de encontrar esses caminhos. Não vai dar para falar nessa live, mas eu posso trazer isso num outro dia, se for interessante para vocês. Vamos lá, segunda coisa. Surpreenda o seu cliente sempre. Não cai na mesmice. Isso aí é armadilha antiga já. A pessoa começa a atender e começa a ciclar, começa a ter agenda lotada, começa a ter muita gente procurando, e aí quando ela vê, ela está automatizada. Aí ela começa a fazer as mesmas coisas com todo mundo. Primeiro, sua mãe já lhe disse isso e agora eu vou repetir, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Seu cliente também não é todo mundo. Cada pessoa que sentar na sua frente é um universo de possibilidades. E tem uma coisa que eu vejo que talvez seja o que mais faz a diferença dentro do meu atendimento. Não sei se é o que mais faz, mas eu acredito de fato que isso faz uma diferença muito positiva. É você conseguir olhar com neutralidade para a questão do seu cliente. É você conseguir ter um olhar amoroso, de compaixão também. Profissional, mas ao mesmo tempo ele precisa saber que você está lá para ele, que você vai dar suporte. Nós vivemos um momento tão delicado, de tantas perdas, de tanta dor, de tanto sofrimento, de tanto luto. As pessoas precisam de suporte, precisam de apoio. E isso algumas vezes vai além da sala terapêutica ou da sala do coach. Isso às vezes vai muito ter empatia, se importar, né, Ana? Se importar de verdade. E além de se importar, mostrar que você se importa. Sabe? Aquilo que todo mundo faz, ninguém comenta. É mais do mesmo. Mas quando você surpreende, faz alguma coisa diferente, isso gera um movimento, isso gera indicação, isso gera credibilidade para você. Quantas pessoas eu atendo, que eu acabo atendendo a família toda? Aí atendo o pai, a mãe, os filhos, e sempre com esse olhar de neutralidade, de olhar para o outro vendo quem ele é.
Nós costumamos chamar aqui isso de eu te vejo. Eu olho e vejo você. E vejo a sua dor. E me importo com a sua dor. E daqui a pouco eu vou falar para vocês de umas coisas que vocês não podem fazer nunca. Segura aí, segura aí. Então, terceira coisa, além de surpreender, invista pesado na conexão sincera e forte com a pessoa que você está atendendo. A maior necessidade humana é a necessidade de pertencer. Todos nós queremos pertencer, precisamos pertencer. E quando você cria uma conexão sincera, você sempre vai ser lembrado. Sabe o que é, Marcinha? Vai além de querer o dinheiro do outro. Você precisa querer o bem de forma genuína do outro. É claro que quem trabalha com coach ou com terapia e faz disso a sua vida profissional precisa receber, é óbvio. Eu só quero dizer que isso é só uma parte. Mais do que isso, você tem que se importar de verdade, independente do preço da sessão, independente se seu cliente é gratuito, independente se você está fazendo aquilo como um trabalho social, você precisa se importar de verdade. Porque pro universo você não mente. As pessoas têm sensores, você tem sensores. Quando alguém chega perto de você com algum tipo de intenção ruim, você percebe. E o outro também percebe. Então, cuidado, né? Uma das coisas que eu faço dentro do meu olhar terapêutico é buscar sempre aprofundar, sabe? Eu me importo muito em encontrar a raiz das questões. Mas, ao mesmo tempo, junto com isso, você só vai até onde o seu cliente dá conta. Às vezes, o cliente está num momento tão frágil, tão delicado, que ele não dá conta de continuar. Olha o que aconteceu hoje de manhã. Nós fomos tomar café numa panificadora, aqui perto da minha casa. E aí eu encontrei lá uma pessoa, nossa, que eu super amo, mas que foi meu cliente há 5 anos atrás. E nessa época, ele estava vivendo um rompimento de uma relação. Não era um casamento, mas ele já estava há alguns anos com essa pessoa e essa relação estava rompendo. E quando a gente sentou para tomar café, ele sentou com a gente e ele falou assim: Eliane, tu te lembras? Eu queria me matar. Cara, como é isso? Que transe! Ele falou para mim, que transe era esse? Eu achei que eu não ia viver sem aquela pessoa. Eu achei que eu não ia viver. E nessa relação, a outra parte era muito segura, muito tranquila, muito segura. Mas uma pessoa boa, de verdade, uma pessoa muito legal. Só que ela não queria. Não queria. E ele ficou completamente desestruturado. E a gente conversou muito sobre isso, né? O quanto você entregar suporte, apoio e, às vezes, até frear o processo, porque o outro ainda não dá conta naquele momento. Então, anota isso que eu vou dizer para você. O que pode ser muito fácil para você, às vezes não é fácil para o outro. Às vezes é exatamente o ponto que ele não consegue. Então, não desmereça a dor do seu cliente. Não diminua, não minimize a dor do seu cliente. Não minimize o conflito que ele está passando, a falta de habilidade. Algumas pessoas têm super habilidades em alguns campos, mas em outros não. Olhe com seriedade para aquilo que seu cliente traz. Faz sentido? Se fizer sentido, corações aí, para eu saber que a gente está falando a mesma língua. Aproveita e chama logo os amigos, né? Aperta na setinha, chama logo seus amigos para cá, para a gente poder continuar aqui, né? Trazendo mais. Vamos lá, então. Dentro disso, tem uma coisa que faz toda a diferença. Flexibilidade no atendimento. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As ferramentas ajudam. Sim, é claro que ajudam. Né? No coaching, especialmente, né? O coaching usa muitas ferramentas. Mas antes de escolher uma ferramenta, você precisa conectar com o seu cliente e ter flexibilidade para isso. Porque, às vezes, o cliente vai trazer uma questão que não tinha nada a ver com o que você tinha planejado. E você precisa olhar para essa questão. Eu digo que é o elefante branco na sala. Eu li isso num livro há muito tempo, eu já nem lembro em que livro. E ele dizia assim, se tem um elefante branco na sala, você precisa olhar para ele. Se você está planejando, né, você fez 1, 2, 3 sessões com o seu cliente, na próxima você está com tudo alinhado na sua cabeça, de onde vocês precisam chegar. Mas se não é isso que ele trouxe como demanda,
você precisa ter flexibilidade para olhar para o que está doendo na pessoa naquele dia. E não olhar só para o que você planejou. É porque hoje é o dia de aplicar tal ferramenta. Vou até contar uma experiência que eu vivi aqui no papel de cliente. Dentro das formações que eu fiz, uma delas, uma formação em Master Coach, que eu fiz há 4 anos atrás, eu tenho 5 formações diferentes em coaching. E várias outras nas linhas terapêuticas. Mas eu gosto de olhar por vários ângulos. Então, eu fui buscando metodologias diferentes e acrescentando aqui na minha caixa de ferramentas, né? Eu falo que dentro do coaching da terapia, você precisa ter uma caixa de ferramentas. E tudo que você pode incluir que agrega, vale. Sempre vale. Por isso, a gente não para de se desenvolver, de aprender. E nessa formação, tinha uma regra que para você ser certificado, você precisava fazer uma troca de atendimentos. Eu precisava atender alguém do curso, 10 sessões, e eu precisava ser atendida por 10 sessões. Beleza. Virei cliente, né? De uma pessoa que estava no curso também. E aí, o primeiro dia, eu já tinha ideia do que ele ia fazer, porque eu estava no mesmo treinamento, então era mais ou menos um padrão. No final da primeira sessão, ele me deixou com várias tarefas para conseguir alinhar a vida toda. E eu saí morrendo de medo. Falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Como é que eu vou dar conta de fazer tanta coisa? Segunda sessão. Algumas coisas eu fiz, outras eu não consegui fazer. E aí, quando eu falei para esse colega que eu não tinha conseguido fazer, ele virou para mim e falou assim, naquele tom desafiador, você tem certeza que você quer mesmo isso? Você tem certeza que você quer essa mudança? Que você vai se comprometer? Nossa, me deu um choque, sabe? Eu me senti pequena. Falei, não, eu quero, claro que eu quero, é que eu não consegui. Mas olha, eu fiz o meu melhor, eu não consegui. Não, então você não está completamente comprometida. Gente, preste atenção. Às vezes o cliente não está completamente comprometido, é verdade. A forma como você vai ajudá-lo a perceber isso é que faz toda a diferença. Você não acusa cliente. Você não pode acusar a pessoa. Você não sabe o que aconteceu. Eu me senti nesse dia tão lesada que eu compreendi que eu nunca faria isso com nenhum cliente meu. Que eu nunca colocaria em xeque o nível de comprometimento das pessoas como um julgamento. Faz sentido isso? Já passaram por isso? Alguém aqui já passou por isso? De estar dentro de um processo, buscando uma mudança, pagando por isso, e a pessoa de alguma forma, o profissional aprendeu que era para fazer isso. E a gente, até algumas formações falam disso. Você tem que desafiar, você tem que mostrar a verdade. E às vezes isso é feito de uma forma tão dura que você se sente lesado. Eu me senti lesada. Beleza, acabou a segunda sessão, 220 coisas para eu fazer, eu desesperada, meu Deus do céu. Eu queria ter essa credibilidade com ele, é uma pessoa que eu gosto, mas do ponto de vista profissional não estava funcionando. Terceira sessão. Eu tive nesse meio, entre a segunda e a terceira, uma situação particular. Na terceira sessão eu falei assim, nossa, graças a Deus chegou o dia da nossa sessão. Queria tanto fazer um exercício com você, eu posso sugerir a ferramenta dessa sessão? É uma ferramenta que eu queria fazer que chama diagnóstico composto. E aí eu falei, você pode fazer diagnóstico composto comigo? Eu queria fazer com outra pessoa me perguntando. Porque assim, nas ferramentas, algumas ferramentas você consegue fazer autoaplicação. Mas eu queria que alguém fizesse as perguntas, porque às vezes a outra pessoa traz perguntas que você não traria. E aí eu sugeri, né, que ele fizesse essa ferramenta porque eu tinha uma questão. Aí ele falou, não, mas hoje não é o dia dessa ferramenta, hoje é o dia dessa outra. Eu falei, não, amigo, deixa eu te dizer, aconteceu uma coisa, aí contei lá, né, o que tinha acontecido, e eu não estou conseguindo lidar bem com isso. A gente não pode fazer hoje essa? Não, porque hoje não é o dia. Não preciso dizer, né, que eu não continuei. Eu não consegui continuar o processo com a pessoa. Porque não pode isso. Quando eu falo de conexão sincera e profunda com o seu cliente, eu também estou falando de você respeitar o cliente. E quando você está atendendo um outro terapeuta, eu atendo vários terapeutas coaches porque eu faço essa mentoria com eles. Mais ainda, porque a pessoa conhece o processo. Entende isso? Respeitar o outro, a Marcinha colocou aqui, tão importante isso, muito essencial. Sabe o que me serviu, Marcinha?
porque eu entendi que eu jamais poderia fazer isso. Você não precisa passar por isso para aprender isso, já aprende agora. Tem uma pergunta que eu trago às vezes dentro do atendimento, muitas vezes, e que eu acho que faz toda a diferença. Quem está com papel e caneta aí, levanta a mão. Anota isso. Às vezes, quando eu não tenho um direcionamento certo, quando a pessoa não traz logo o que ela quer, eu falo assim, o que a gente pode olhar hoje, para onde a gente pode olhar, ou no que a gente pode trabalhar, que vai fazer você, daqui a 1 hora, me olhar e me agradecer muito pela mudança que a gente conseguiu, ou pela evolução que a gente conseguiu. E aí eu falo às vezes para o cliente, não me responde logo, para e sente. Qual é a mudança mais importante que você quer para hoje? Ou qual é a questão mais importante que você tem para hoje? E cria uma meta para a sessão. Entende isso? Cria a meta da sessão, que muitas vezes vai se conectar com a meta principal do processo, se é que é algo sobre meta. Às vezes não. Às vezes a pessoa vira e diz assim, nossa, eu tive um problema na minha casa e isso não está me deixando em paz, nem para pensar. A gente pode olhar para isso? Claro que pode. Claro que pode. Deve. Você vai direcionar para alcançar o objetivo do processo. Mas isso não quer dizer que você não vai ter flexibilidade de vez em quando, né? Ó, a Sheldinha colocou aqui, Sheld é coach também. Sentir o estado emocional e toda a logística do seu cliente é fundamental para que tenhamos a percepção do que fazer na sessão e que ferramentas aplicar, se é que é dia de ferramenta, né, Shelda? Às vezes é dia de acolher. Às vezes é dia de você usar a sua mente intuitiva. Perfeito, Shelda, perfeito. Sentir o estado emocional e toda a logística do cliente, o que é que está por trás aí, né? E quando você consegue chegar na raiz da questão, esse jogo vira. Esse jogo vira. E ele nunca mais te esquece. E ele te recomenda para outras pessoas também. Então, se você quer vencer as suas inseguranças, se você quer ter a agenda lotada, começa a acreditar que esse poder está dentro de você primeiro. Começa a acreditar na franqueza daquilo que você está fazendo. Na verdade daquilo que você está fazendo. E, obviamente, junto com isso, se prepare. Desenvolva a competência, teste a ferramenta. Se precisar atender alguém de graça, alguém, né, de graça, para você pegar o jogo e conseguir entender como aplicar da melhor forma, faça isso também. Você só não pode querer empurrar a goela abaixo porque você tem que, por exemplo, eu já vi coaches dizendo assim, não, mas é porque eu queria treinar essa ferramenta e eu fiz logo porque eu queria treinar. Não, cliente não é treino. Cliente não é treino. Sabe com quem você treina? Com um colega, outro coach, outro terapeuta, jogo limpo. Eu posso ligar para a Shelda, que também é coach, e dizer, Sheldinha, eu tô com 2 ferramentas aqui que eu não tô me sentindo segura e eu gostaria muito de treinar essa aplicação. Você faz comigo? Você pode ser minha cliente? E quando acabar a sessão, você pode me dar feedback de como você se sentiu, que mudança que fez em você, como é que foi para você? Gente, a gente treina em ambiente seguro. Um cirurgião não pode abrir um paciente para treinar. Nem você. Porque nós abrimos corações, abrimos mentes. Você não pode fazer isso para treinar. É respeito. Agora, os colegas podem se ajudar dentro disso. No Despertando Potencialidades, a gente tem um momento, né? Além das aulas que estão gravadas, além dos encontros comigo de mentoria, nós temos também os encontros com os guardiões. E muitas vezes no encontro com os guardiões, um aluno vem e aplica uma ferramenta no outro e recebe feedback do grupo, daquele pequeno grupo. Essa é a melhor forma de você treinar e de você conseguir melhorar dentro do seu desempenho na sessão. Entende isso? Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos fazer que faz tempo que eu não faço. Se alguma coisa que eu falar aqui fizer muito sentido para você, você vai printar a tela aqui. A qualquer momento você pode printar até agora. Só quando eu estiver sorrindo, né? Não é printar tela feia. Printa uma tela bonita e você vai postar nos seus stories, anotando lá qual foi a ficha que caiu, o que você aprendeu, que fez diferença para você. Aí você me marca, @elienesantos.ep. Todas as pessoas que fizerem isso vão concorrer a uma mentoria individual comigo. Tudo bem? Eu já fiz isso algumas vezes, já tivemos mentorias fantásticas dentro desse olhar.
Aí você marcou @elianesantos.ap, eu vou ser notificada aqui, e aí a gente vai sortear uma mentoria individual para cuidar da sua questão, ok? Vamos lá então. Existe um caminho para você ter agenda lotada, para você vencer as suas inseguranças sem necessariamente precisar de mídias sociais o tempo todo, ok? E eu vou começar a falar ainda mais agora desse caminho. Papel e caneta na mão, anota aí, clica no aviãozinho, chama logo seus amigos também, que é para eles virem para cá e a gente poder compartilhar. Primeira coisa, você precisa pensar assim, se eu quero ser um coach ou um terapeuta desejado pelos meus clientes, a primeira coisa que eu preciso fazer é sair de mim. Que estranho, sair de mim. Claro, isso é para qualquer área, tá? Eu tô falando de coach terapia, mas qualquer área. Sai de você e entra no seu cliente. Aprende a navegar dentro do mapa do seu cliente. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, vendo o mundo com os olhos dessa pessoa, com o conhecimento que essa pessoa tem, com os sentimentos, com os medos, as inseguranças que essa pessoa tem, o que você gostaria que fosse feito? Se esvazia. Às vezes eu falo, você precisa entrar sem as suas roupas e os seus títulos para a sessão. Você precisa entrar vazio, folha de papel em branco, para que você possa, de fato, conectar profundamente com aquela pessoa. Isso faz toda a diferença. O nível de conexão que você consegue criar com o outro é o que faz toda a diferença. Então, se esvazie de você, saia de você e navegue no mapa do seu cliente. Dentro da PNL existe um pressuposto que a gente fala assim, o mapa não é o território. Já ouviram falar? O mapa não é o território. O que isso quer dizer? Que o mapa é a sua percepção de mundo, é a sua percepção da realidade. Mas isso não é o território, não é o que está acontecendo de fato. O que você percebe é só o que você percebe, depois de passar por todos os seus filtros, depois de passar pelas suas memórias, de passar pelos seus traumas, de passar pela sua cultura, de passar por tudo que você acredita, chega uma representação interna da realidade em você. Não quer dizer que é a realidade. Como é que eu sei que o que eu estou percebendo no meu cliente é realmente o que está acontecendo dentro dele? Se eu não sei, o que eu faço? Quem foi meu aluno sabe. Se eu não sei o que é que eu faço, eu pergunto, eu não concluo. Dentro da programação neurolinguística, nós chamamos essa conclusão de precipitação, de alucinação. Eu não concluo o que está acontecendo dentro do outro, a não ser que eu confirme com ele. Porque dentro da cabeça daquela pessoa pode ter coisas que você não teve acesso ainda, que você nem sabe. Então pergunte, confirme, repita o que o cliente disse. Repita para ele se ouvir, confirme, é isso mesmo? Só para ver se eu entendi, o que você está me dizendo é isso, isso, isso? É isso, então, essa é a questão? E muitas vezes você vai cavando e vai para outros lugares a conversa. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. Eu estou atendendo a pessoa e ela disse assim, olha isso, ela disse assim, eu não tô bem, tá acontecendo uma coisa na minha família e essa coisa é grave, eu tô muito preocupada, não tô conseguindo ficar bem. Falei, ok, você quer falar sobre isso? Quero. O que é que tá acontecendo? Minha filha tá namorando. Falei, então o problema é que a sua filha tá namorando? É isso. Aí ela disse, não é, mas é que esse rapaz, ela falou um pouquinho do rapaz. Falei, ok, então a sua preocupação é sobre com quem a sua filha tá namorando? É isso? Não. Ela, não é isso. Sabe, eu tenho tanto medo que ela sofra. Aí ela começou a falar do medo de sofrer. Falei, ok. Então, só para eu entender. A questão é o seu medo de que ela sofra? Aí ela começou a lagrimar. Aí ela virou para mim e falou assim, eu já sofri tanto. Não quero nunca que a minha filha passe por isso. Eu já sofri tanto porque achei que estava apaixonada, por amar demais, por me entregar demais, e passei tanta coisa ruim, eu não quero que ela passe por isso. Então a questão é a dor que está sendo ativada dentro de você agora, é isso? E ela estava já emocionada assim, né? Não chorando, mas chorando, e ela disse, eu acho que é isso. Acho que é eu que preciso me curar, né? Nem é sobre a minha filha. Você quer olhar para essa dor? Quero.
Ok, chegamos na questão. E aí trabalhamos em cima dessa dor especificamente, de algo que ela precisava superar e liberar e ela não estava conseguindo até então. Entendem isso? Aí imagina se ao invés de perguntar, eu simplesmente concluísse como é que você vai falar com a sua filha do namoro, por que você deixou sua filha namorar. Não tinha nada a ver com isso. O problema estava na raiz, não estava no fruto. Era muito mais embaixo. Faz sentido para vocês? Para quem é coach terapeuta que está aqui agora, isso acontece com você? Eu até brinco e digo assim, desconfia do seu cliente, porque às vezes nem ele tem certeza de onde está o problema. Ele só está te trazendo o que está ali na margem. Você tem a obrigação de aprofundar. Você tem a obrigação de chegar na questão. E ele está te contratando para isso, para descobrir onde é que está a questão. Então nós precisamos ficar peritos em encontrar a raiz do problema. E aí, na hora que você encontra, nunca mais essa pessoa te esquece. Nunca mais essa pessoa te esquece. Pode confiar em mim. Porque ela vai dizer para você coisas que a gente ouve com muita frequência aqui, assim, nossa, passei a minha vida toda carregando isso. E eu nunca imaginei que fosse essa a questão. Passei a minha vida toda com essa dor e não imaginava que era isso que estava me atrapalhando. E você vai ajudar a ser pontual. Eu tenho um jogo interno que eu falo, eu gosto de botar o alfinete no mapa, sabe? Vou pegar até um alfinete aqui. Sabe aqueles alfinetinhos assim, tipo esse aqui? E aí, quando você encontra a cidade que você quer ir, você vai lá no mapa e põe certinho naquele lugar que você quer ir. Pois é, essa é a metáfora que eu uso. Você precisa ser esse alfinete que vai encontrar qual é a real questão e vai ajudar o seu cliente. E aí, a partir daí, se prepara. Porque você vai começar a receber indicações, essa pessoa vai começar a falar de você para outras pessoas e você pode dizer que você quer indicações sim. Você pode dizer que você abriu novas vagas, se você tiver alguém para indicar, eu estou te dando aqui um cupom e se você quiser indicar alguém para fazer uma sessão experimental, pode indicar também. De verdade, você está precisando de cliente? Pede cliente. Mas para conectar com a pessoa, você precisa estar no mundo dela. Beleza? Uma outra coisa importante aqui. Você quer que o seu cliente venha, faça uma sessão e quando ele precisar ele volta ou você quer que ele já feche um programa? Isso importa muito, sabe por quê? A pessoa quer ter a agenda lotada, mas ela está catando milho ali. O cliente vem hoje, paga, vem, sei lá, daqui a 3 semanas paga, aí some 3 meses, aí vem de novo, paga. Você precisa criar a habilidade de fechar programas de terapia, programas de coaching. Isso vai dar segurança para você e segurança para o seu cliente. Você vai reservar os horários. E aí você vai fazer aquilo com que você se comprometeu. Alguém aqui tem dificuldade de fechar programa completo? Fala aí para mim se interessa a gente falar disso em uma live, que a gente pode falar também. Porque para lotar a agenda, você precisa de programas completos. Para que você se prepare, para que você possa investir cada vez mais em você, você precisa ter essa rotatividade de uma forma segura. Senão você nunca vai conseguir se firmar dentro da profissão. Não é um hobby. Se você se leva a sério, se você leva a sério esse trabalho que você faz, você tem que parar de tratar como hobby e tratar como profissão, como trabalho de verdade. Quando eu fecho um programa com alguém, bom, sempre é pelo menos 10 sessões. Eu não sei quantas mais a gente vai precisar, se vai precisar, mas pelo menos você fecha um programa de 10 sessões, porque aí você tem tempo e espaço para conseguir manejar com as questões que o cliente vai trazendo e ajudá-lo ao longo do tempo. Eu tenho uma outra flexibilidade que pode servir para vocês também. Então, você termina o seu programa em 10 semanas? Não. Normalmente eu começo com sessões semanais inicialmente e depois eu vou estendendo esse tempo de intervalo. Porque eu consigo ficar assim mais tempo acompanhando o cliente, dependendo da questão que ele está trazendo, claro. Algumas vezes vai direto, 1 por semana. Algumas vezes vai durar 3 meses, 4, 5 meses. Dependendo dos intervalos que a gente vai colocar. Se a questão é uma questão mais profissional, que exige execução de algumas coisas, aí eu estendo esse tempo. E assim eu consigo acompanhar aquele mesmo cliente por mais tempo e, por outro lado, eu consigo encaixar novas pessoas naqueles horários, o que para mim também é ótimo. As duas partes ganham, todo mundo ganha, né?
Então, você precisa começar a levar a sua profissão a sério e tratar isso como profissão, para que um dia você possa ter uma carreira sustentável, beleza? Próxima coisa. Se você quer ser um coach ou se você quer ser uma terapeuta que se sente segura, você precisa mostrar isso de uma forma atraente. Para o seu cliente, precisa ser atraente que seu cliente indique pessoas para você. Por que isso é muito importante? Olha só. Primeiro, você tem que garantir a confidencialidade do processo. Você tem que garantir... Meu Deus, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Realizei ali, estou na Austrália. Não, depois a gente vai conversar sério e em privado. Graças a Deus, aconteceu. Meu Deus. Tem que voltar para mim. Que lindo, que lindo. 10 milhões de vezes feliz por você. Olha aí a mudança real, gente, ao vivo. Revelações de mudanças reais ao vivo. Mudança de mentalidade. Que lindo, graças a Deus. Bom, vocês estão vendo, né? Eu sou uma pessoa que eu me entusiasmo e eu fico apaixonada pelas outras pessoas e eu torço de uma forma muito forte. Isso também é conexão, agora dando nome para isso, né? Amor é conexão, é paixão por ver a potencialidade humana subindo de muitas formas e crescendo. Nossa, muito feliz por você. Daqui a pouco a gente vai falar em privado, porque eu quero que você me conte tudo. Se você quer ter segurança dentro dos seus atendimentos, se você quer uma carreira sólida, se você quer agenda lotada, primeiro, garanta a confidencialidade do processo. Depois, você nunca vai fazer algumas coisas que eu vou te dizer agora. Olha aí, o que você nunca pode fazer. Você nunca vai dizer para o seu cliente que é simples. Ah, isso é simples, você vai conseguir com certeza. Ou, nossa, você não conseguiu fazer isso. Como que você não conseguiu fazer isso? Você não está comprometido? Você nunca vai fazer isso. Gente, tem cliente que sai da sessão pior do que entra. Porque ele se sente diminuído quando para você algo é simples e você revela isso e para ele não é. Às vezes para ele não é. Ah, é só você fazer uma ligação, tal coisa e você resolve. Não, às vezes para essa pessoa isso não é simples. Então, respeito completo. Já falamos sobre isso, né? Mas é só para deixar isso bem reforçado. Algumas palavras podem se tornar verdadeiras vilãs da sua produtividade, da sua agenda, do seu sucesso dentro do coach, da terapia, porque você está julgando o que a outra pessoa está fazendo ou que não está fazendo. Não acontece isso, Soraya? Conta aí. Acontece em todos os campos. Na liderança isso acontece, no coaching isso acontece, na terapia isso acontece. Quando você afirma para alguém que uma coisa é muito simples e essa pessoa não consegue fazer, ela se sente pior do que antes. Então, cuidado, isso é armadilha, né? Ao invés de usar esse tipo de palavra, você pode dizer: no que eu posso lhe apoiar para que você consiga? O que faltou para você conseguir? O que mais é possível que vai ajudar você a conseguir isso? Entendem isso? Você precisa fazer o seu trabalho parecer, na minha percepção, fazer o seu trabalho parecer barato diante do que o cliente pagou, em função dos milhares de benefícios que ele conseguiu. Sabe, a mudança precisa ser tão profunda que aquilo que você cobrou vai parecer barato diante de tudo que essa pessoa conseguiu, do quanto ela conseguiu evoluir. E isso faz toda a diferença. Então você precisa comunicar, você precisa ressaltar, passar a marca-texto em todos os benefícios que ele vai levar de dentro das suas sessões. De verdade. Não basta fazer. Às vezes a pessoa não está percebendo com clareza. E aí a gente tem uma estratégia. Muitas vezes no final da sessão eu pergunto assim: o que você leva daqui de mais importante? Isso é para eu saber e é para o cliente tomar consciência também do que ele está levando. Você precisa fazer o seu cliente perceber o benefício. Você precisa perguntar muitas vezes para que ele, ao falar, consiga também se dar conta daquilo que aconteceu. E aí, às vezes eu faço isso durante a sessão, às vezes eu faço no dia seguinte. Ei, tudo bem? Estava lembrando da nossa sessão ontem. Fala aí para mim, o que ficou em você? E aí a pessoa tem que me responder. E quando ela me responde, ela também se dá conta desse benefício. Se você acha que o que você fez naquele momento não foi o suficiente, você precisa oferecer apoio, oferecer suporte para chegar naquele lugar que seu cliente está esperando. Para isso, você precisa conhecer as expectativas dele, né?
Quais são as suas expectativas para hoje? Quais são as suas expectativas para esse processo? O que é mais importante para você agora? Navegar no mapa do cliente. Valorizar cada avanço que o cliente faz. Cada avanço. Se importando sinceramente com ele. E falar que você quer indicações, sim. Que você está aberto, que sua agenda tem vaga e que essa pessoa pode te indicar. Algumas vezes, especialmente quando eu comecei, assim, 2 anos e meio atendendo, e que eu comecei a levar a sério esse trabalho no atendimento individual, eu falava para o cliente assim, você conhece alguém que tem um problema parecido com o seu? Conheço. Se eu oferecer para essa pessoa uma sessão experimental gratuita, ela vem? Nossa, vem, com certeza. Então pronto, eu estou garantindo uma sessão experimental gratuita para essa sua amiga. Me dê o nome dela. Pegava o nome, a pessoa indicava e eu atendia para mostrar para essa pessoa, dar uma degustação daquilo que eu faço. E quando você dá a degustação e isso realmente se encaixa com a necessidade do outro, dá jogo, né? Deu match. Aí você consegue mais um cliente, mais 2, mais 5, mais 10. Eu não acho que a gente deva atender 40 pessoas ao mesmo tempo, sabe? Eu atendo em média 15 pessoas e eu normalmente não pego mais do que 15, porque eu tenho outros projetos de vida e eu quero rodar os outros projetos. Mas 15 pessoas é um número bem confortável para mim. Eu não sei, cada pessoa tem, né, um ritmo diferente. Mas nós não precisamos de 1000 clientes. E ter 15 pessoas atendidas simultaneamente, 20, 25 pessoas simultaneamente, não é impossível. Dá para lotar a agenda, sim. Mas você precisa de base. Você precisa saber como é que está esse mercado, como você se apresenta, que nível de confiança você passa, quem te indica. O cliente indicado. Anota isso. O cliente indicado, ele é ainda melhor do que o cliente da rede social. Porque ele já vem acreditando em você. Não em você por você, mas porque ele foi indicado por alguém. Ele já vem e a sua credibilidade já está paga. E isso é maravilhoso para começar um processo, porque os dois já têm um vínculo de confiança. E isso é maravilhoso. Então, estimule os seus clientes a indicarem clientes, a trazer mais. Não é isso? Você abre um negócio, gente. Quem abre um salão de beleza, por exemplo, não vai dizer, olha, traz suas amigas para cá, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um evento. Galera que trabalha com marketing multinível, por exemplo, é muito legal essa filosofia no marketing multinível, porque reúne na sua casa e eu vou lá mostrar, reúne na sua casa e a gente faz um coquetel, e a gente faz uma demonstração, e a gente faz uma limpeza de pele ou qualquer outra coisa. E isso acontece. Eliane, cliente minha, Cristina. Bem-vinda, Cristiane, gerente da Renault. Já quero fazer sessões experimentais. Não, brincadeira. Mas é uma possibilidade, sim. É uma possibilidade, sim. Se tiver algo que eu possa fazer pela pessoa e que eu vá ajudar essa pessoa a desenvolver aquilo que é muito importante para ela, é o que eu faço, é o que mais me dá prazer. Quanto de entusiasmo, de empolgação você tem quando você vai falar do trabalho que você faz? Como você conecta com as pessoas? Você mostra que você realmente está interessado em fazer o seu melhor? Você conta para as pessoas sobre o quanto você está no mundo daquela pessoa naquele momento? Porque eu realmente mergulho no mundo da outra pessoa. É isso que os grandes coaches fazem, que os grandes terapeutas fazem. Eles conseguem criar conexões muito fortes. E essa conexão muito forte não dá para ser fake news. Não é fake, é vida real. É intenção de coração. É um coração generoso, é um olhar sem julgamento, é o olhar de que vê a potencialidade da pessoa e não a limitação, que vê o quanto ela ainda pode se desenvolver. Faz sentido para vocês? Fala aí para mim se faz sentido. Alguém tem alguma pergunta? Fale agora ou fale na próxima live. Se você ainda não está no nosso grupo do WhatsApp, já sabe, é só ir lá na bio do Instagram e entrar, ou me pede aqui em privado e eu mando o link para vocês. Nesse grupo é onde eu vou fazer os meus downloads, onde eu vou entregar ainda mais, onde eu vou entrar com mais profundidade dentro do conteúdo que a gente tem construído, e a gente vai abrir, vai fazer aulão, vai fazer várias coisas lá. Então entra logo para o grupo do WhatsApp. Olha a Ieda, linda. Ieda é um exemplo clássico
de terapeuta e coach que mudou a sua história, né, Ieda? Graças a Deus. É só alegria ver o quanto ela tem feito a diferença dentro do trabalho que ela está fazendo. É incrível isso, é incrível, né? Despertou completamente e agora está despertando muitas pessoas, o que enche o nosso coração de alegria também. Gente, eu espero que isso tudo tenha feito muito sentido para você. Se você tiver mais pessoas, mais amigos que têm interesse nesse tema, você vai lá, marca essa pessoa, pega o link e manda também, e a gente vai trabalhando isso. Você sempre deixa uma palavra de inquietação e isso faz a gente se mexer. Graças a Deus, que bom, que feedback gostoso. Graças a Deus, graças a Deus. Sabe por quê, Soraya? O que me move é porque eu acredito de verdade que todos nós temos potenciais inexplorados. Todos nós temos potenciais incríveis. E às vezes a gente está usando 5% desse potencial. E eu acredito no efeito maré. Eu acredito que quando muitas pessoas mudam e melhoram a sua vida, isso gera um efeito maré. Sabe? Quando a maré sobe, todos os navios sobem. Todos os navios sobem. Ah, Ana, linda, gratidão. Verdade, mudança desde o Despertando Potencialidades. Olha aí, o Despertando Potencialidades, ele tem feito mudanças tão profundas para tantas pessoas, graças a Deus. É para despertar mesmo. Né? E eu acho que quanto mais pessoas despertas nós tivermos, melhor fica o mundo. O nosso mundo, o mundo das outras pessoas, gerações inteiras vão mudar a partir desse programa. Eu tenho certeza, convicção disso, que gerações inteiras vão mudar a partir desse programa. Então, a Ana dizendo, Despertando Potencialidades é libertador. Graças a Deus, graças a Deus. É como a gente tem entregue, né, o nosso melhor. E é como a gente tem chegado nas pessoas. Um super beijo. Se é para a vida melhorar, que seja logo.